Nossas saudações a todos que participam conosco através da TV SEAC em Bauru e através da TV Chico Xavier em Campina Grande, na Paraíba. A todos vocês apresentamos a nossa gratidão. Convidamos a todos para que elevem o pensamento a Deus nosso Pai, elevando-nos em oração. Senhor Pai, Senhor da vida, elevamos o nosso pensamento assim como Jesus nos ensinou e assim como os espíritos amigos insistem em nos avisar. E se o fazemos, Pai, é para apresentar toda a nossa gratidão. Dai-nos momentos de muita paz e que encontremos aqui aquilo que necessitamos para a nossa vida e nosso aprimoramento. Que assim seja. Estamos aqui em nome do grupo Aulas da Vida com o propósito do tema Pais e Filhos, sempre à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Há pais que são pais, há avós que são pais, há tios que são pais, há irmãos que são pais, há mães que são pais, também há pais que são mães, pais, porém, que não são pais. Há aquele que, mesmo tido todas as oportunidades, não são pais. Há aqueles pais que não querem ser pais. Embora pais, não são pais. Há pessoas, sem terem sido pais, que são pais. Há aqueles que, mesmo sem serem pais, decidiram, optaram, escolheram por serem pais. Pai é todo aquele a quem Deus confiou a tutela de um filho seu. Falamos aqui para você, por você, pai responsável que optou por romper seus limites e ser realmente pai, assumir a tarefa divina, a missão de ser pai. Sou pai, e agora o que eu faço? Você é pai de primeira viagem? Cheio de dúvidas e incertezas? Calma. Vou ser pai. A verdade é que você nunca imaginou o tamanho do impacto que essa frase traria à sua vida. Porque a partir de agora, não existe mais a minha vida. O sujeito da frase mudou. Agora, meus amigos, é tudo plural. A chegada de um filho é uma oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. E isso é a melhor coisa que tem. Segundo o editorial da revista Seleções, após descobrirem que serão pais, as sensações e as reações dos primeiros momentos variam de pessoas para pessoas, mas algumas reações costumam ser compartilhadas pela maior parte dos pais, tais como: o mundo ao redor fica em câmera lenta. Parte do corpo são tomadas de euforia independentes e sem sincronismo. A voz não sai. O choro sai igual ao riso, e o riso sai igual ao choro. Primeiro, recomendamos: ame com toda a intensidade esse presente que Deus lhe deu. Encha seu coração de gratidão e acredite, você poderá ser o melhor pai do mundo para o seu filho. Acredite. Muitos homens acreditam que não precisam de orientação sobre como ser pai, que apenas as referências próximas são suficientes, como os pais, os tios, os avós. Mas a paternidade responsável vai além do nosso conhecimento natural. A função paterna vai além da ajuda da mãe a cuidar dos filhos.
porque a participação ativa do pai fortalece o filho para a vida individual e social, além de promover a segurança, a autoestima, a independência e a estabilidade emocional da criança. Você, pai, é exemplo a ser seguido e é referência quanto à integridade, à ética e os valores. A paternidade é uma coisa muito normal, é a coisa mais normal do mundo. Acontece todos os dias, com gente em todos os lugares, sem discriminação de raça, de crença. Mas, mesmo assim, quando acontece com a gente, a maioria de nós não sabe como lidar com isso. A boa notícia é, boa parte dos homens acaba se saindo bem nessa tarefa. Segundo pesquisas aí obtidas na internet, cada vez mais homens estão querendo envolver-se na paternidade. E a notícia boa é que as crianças terão um pai presente e participativo, com quem poderão contar. Pode-se considerar a paternidade uma missão? Esse é um questionamento apresentado por Kardec aos espíritos da codificação, isso na questão 582. E é incontestável tratar-se de uma verdadeira missão. E ainda extraímos dessa mesma questão outras informações. A definição de pai. Pai é aquele a quem Deus confiou a tutela de um filho. E o objetivo da paternidade, também presente na questão 582. Nossos filhos são nossos filhos a fim de serem orientados no caminho do bem. Essa é nossa tarefa. Nosso filho é um espírito imortal, que vive na Terra experiências retificadoras, com seu passado tanto de conquista como de fracassos espirituais. Nossas tendências e inclinações, tanto pais como filhos, procedem de nós próprios e constituem a conquista acumulada ao longo de nossa caminhada evolutiva, através das diversas encarnações. Nosso destino, é claro, é toda a perfeição suscetível. Para isso, contamos com o tempo que for necessário, pois o nosso esforço de aperfeiçoamento não se limita a uma existência terrena. No corpo e fora dele, na vida do espírito, nós prosseguimos o nosso aperfeiçoamento, a nossa caminhada na tão sonhada conquista da felicidade. Ambos, pais e filhos, são espíritos em evolução. Ambos estão em aprendizado. Ambos se educam. Mas ao pai cabe o papel de facilitador no processo de crescimento espiritual e moral dos seus filhos. E lembramos aqui que educação é uma porta trancada por dentro. Várias vezes já dissemos isso. E cada um tem sua chave. Cada um tem sua própria chave. E eu atrevo-me a dizer que a criança empresta ao pai a sua chave temporariamente e há de resgatá-lo em futuro bem próximo. No turbilhão da adolescência, ele lançará ao chão todas as peças dos quebra-cabeças que já foram montados e irá remontá-los um a um. E retomando a questão 582, ela segue dizendo: Deus facilitou a tarefa dos pais, dando ao organismo infantil uma organização delicada que o torna propício ao aprendizado. Aqui os espíritos referem-se à faixa dos 0 aos 7 anos, quando o período encarnatório se completa. Aos 7 anos, todos os sistemas orgânicos estão desenvolvidos, propiciando a ligação do corpo ao espírito
que se processa molécula a molécula, conforme está descrito no livro A Gênese. A encarnação não é instantânea, ela é um processo. Na fecundação, somos uma única célula, contrapondo-se a trilhões de células do perispírito. A encarnação se inicia na fecundação, quando há apenas uma célula dispomos, mas conclui-se aos 7 anos, quando os sistemas orgânicos estão desenvolvidos. Amigos, a paternidade é uma missão e muito importante dentro da sociedade. Os pais são os instrumentos por onde o espírito toma o corpo físico e retorna ao plano material, revestindo-se de oportunidades para elevar-se. A missão de ser pai e ser mãe, pela lei de justiça, é igualmente uma obrigação. Nós, pais, também fomos filhos e recebemos de nossos pais a oportunidade de nos materializarmos pelo processo da reencarnação. Todos os espíritos têm que passar pelos mesmos caminhos, que são processos espirituais criados pelo nosso Pai Celestial. A paternidade é uma verdadeira missão. No entanto, muitos não a cumprem. Não cumprem suas tarefas como tutores dos que chegaram aos seus lares com o verdadeiro amor. O instrumento primeiro para todas as famílias é o conhecimento do Evangelho de Jesus. Quando o Evangelho entra nos lares, como carta divina da educação, a harmonia irá chegar aos corações. Seus ocupantes tornar-se-ão melhores, conscientes de seus deveres, juntos à família e à sociedade. Os tempos estão chegados, os acontecimentos envernizados pelas paixões inferiores estão visíveis, fazendo sofrer toda a humanidade. Mas a esperança está nascendo nos corações dos que já alcançaram a maturidade espiritual. A libertação dos homens está no cumprimento das leis naturais, estabelecidas por Deus e apresentadas por Cristo na Terra. Devemos buscar a Deus e a sua justiça, esforçando-nos para isso, e tudo mais nos será acrescentado. Os pais devem entender que são agentes de Deus, co-criadores, para a educação daqueles que o Senhor colocou no seu caminho. A intenção nossa aqui não é esgotar o assunto, mas apresentar a nossa visão, apresentar alguns conceitos e caminhos para a melhor experiência de nossos filhos. Lembramos que nós vivemos um momento de transformação. Velocidade da informação, disponibilidade da informação. Vivemos modelos digitais, compramos digitalmente, nos comunicamos digitalmente. Estamos em plena transição planetária. Nesse cenário, as experiências dos nossos filhos devem ser as norteadoras de nossas decisões, para que tenham efeito sobre eles. O acesso à experiência dos nossos filhos é um elemento primordial para o sucesso. Pare de tentar agradar o seu filho. O que ele realmente precisa? O real desejo de todos nós. Que os nossos problemas, limitações, aflições sejam solucionados de forma satisfatória, para que ele tenha tempo de crescer, de se desenvolver, de aprender, de evoluir. Precisamos atender às emoções de nossos filhos, que estão presentes em nosso contato com ele. Por isso, algumas atitudes fazem a diferença, são a diferença.
antecipar as suas necessidades é uma delas. Ouvir e aprender com ele, outra. Concentrar-se em solucionar o problema e não se preocupar com a velocidade da sua resposta. Uma outra recomendação: não presenteie coisas, presenteie valores. O valor percebido está relacionado com a avaliação que o seu filho fará da utilidade daquilo que ele recebeu, seja um telefone, uma bola, um notebook. Lembramos aqui que a escada foi feita para possibilitar alcançar alturas que antes dela estavam indisponíveis. Mas tudo deve ser vinculado à linha da gratidão. A percepção da relação, o que ele está recebendo e efetivamente o que ele entregará ao outro, envolve um valor, tanto cognitivo como emotivo e às vezes social. O valor emocional está ligado ao elemento afetivo, ao sentimento, à emoção. O elemento cognitivo está ligado à racionalidade. É como ele compreende, como ele pondera, como ele julga. E o valor social está relacionado às associações, tanto positivas como negativas, ligadas ao meio em que se vive, em sua casa, no centro espírita, na escola, ligados também àqueles que lhe são próximos e aos padrões estabelecidos na sociedade. Os pais não transmitem experiências. A experiência pertence a cada um. Mas ele, pai, cria contextos, elementos, ambiente, para que seu filho crie a sua própria e única experiência, as quais podem estar de acordo com as nossas expectativas ou serem um verdadeiro desastre. Como fazer então para criar condições para que haja percepção de acordo com as nossas expectativas? Desenvolvendo estratégias. Assim, uma importante decisão a ser tomada é a identificação de qual tipo de experiência os pais querem provocar em seus filhos e como desenvolvê-las adequadamente. Naturalmente, existem muitos modos, muitas maneiras de se fazer isso, e cada um de vocês deve estar pensando, imaginando algo que já fez ou algo de que faria. Nós aqui vamos citar alguns pontos que nos parecem importantes e que podem sustentar sua estratégia. O primeiro deles é o diálogo. Agora conta a sua capacidade de dialogar. Você precisa de deixar de lado a comunicação unilateral. Eu falo, você escuta. E substituí-la por um mecanismo que estimule o diálogo, tornando a relação pais e filhos mais interativa, colocando o seu filho numa posição ativa na criação da sua própria experiência. O segundo ponto: ser acessível. A palavra de ordem agora é ampliar as oportunidades de relacionamento. Os pais, para isso, precisam criar meios de aprimorar o contato entre eles. Agora, como fazer isso? Fazendo coisas que sejam agradáveis a ambos, coisas que possam fazer juntos, jogando juntos, brincando juntos, desenhando juntos, praticando um esporte, assistindo um filme, passeando. E não esquecer as grandes oportunidades que se abrem no trajeto para a escola, no trajeto casa-natação,
no trajeto, casa, cinema com um amigo. Canais abertos, de modo que facilitem o processo contínuo de troca e aprimoramento da relação. O terceiro ponto que citaremos é a transparência. Confiança, meus amigos, não se compra. Ela é resultado de uma conquista. No livro O Pequeno Príncipe, um clássico da literatura infantil, o diálogo estabelecido entre a raposa e o pequeno príncipe explica muito bem esse conceito. Tu és, para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos, diz a raposa. Eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo aos teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Você serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Para se ter uma relação de confiança, é necessário construir laços. A redução da desconfiança também é conquistada através da transparência. Pais, ao serem transparentes, permitem que seus filhos o conheçam melhor, e isso tende a fortalecer a relação entre eles. Nós destacamos aqui, então, 3 elementos considerados importantes, na nossa opinião, para o relacionamento pais e filhos: o diálogo, ser acessível e a transparência. Diante, porém, de uma experiência desastrosa, podemos pensar, mas a culpa é dele. Será que a situação é mesmo uma questão de quem é a culpa? Certamente não. Os espíritos têm que contribuir com o processo uns dos outros. Pois bem, os espíritos pais têm a missão de desenvolver seus filhos pela educação. Constitui uma tarefa com a qual estão comprometidos. Isso insistentemente está citado em O Livro dos Espíritos, as questões 208, 582. Examinemos a nossa conduta diante de nossos filhos. Preste atenção na sua atitude, pai, para com seu filho, e mobilize o seu amor e devotamento para cumprir a sua missão de educá-los no caminho do bem. Pois a desatenção e o desinteresse nos dias de hoje serão a dor e a provação do dia de amanhã. Não há genética espiritual que você transmita a seus filhos, mas há o exemplo de boa conduta. A vontade não interfere na transmissão genética, mas a sua vontade interfere na herança moral, porque ela depende de você, do seu exemplo. As vidas sucessivas mostram que o estranho de hoje talvez tenha sido o parente do passado. Busque então o crescimento interior com as lições de Jesus, na certeza de que os antepassados ilustres podem ter sido de sua família e ilustres, mas o seu progresso moral depende exclusivamente de você. A reencarnação vai assim acumulando parentescos nas existências sucessivas, de tal forma que em qualquer época reencontramos no parente os laços do passado, dando-nos a certeza de que somos todos parentes diante da bondade divina. Preste atenção no que seus filhos enxergam de você, pois nós sabemos
de que o exemplo de vida dos pais é a primeira escola dos filhos. É a primeira escola que os filhos frequentam. E o filho divergente? O filho divergente de você não nasce por acaso. Não o desafia, e o desafio que ele apresenta para cada um deles é um recurso, há um recurso específico a ser aplicado. E também na família há uma conduta apropriada. Para o agressivo, é a paciência. Para o rebelde, é o diálogo. Para o confuso, somente o tempo. Para o indolente, é o estímulo. Para o enfermo, há o cuidado. Para a criança especial, a ajuda. Para o leviano, é o conselho. Para o ocioso, é a disciplina. Para o arrogante, é a calma. E para o egoísta, somente o exemplo. O considerado mau filho. O considerado mau filho não é um intruso na família, mas é a dificuldade do passado que está de volta. Está de volta para encontrar soluções novas no presente. Amigos, não há dúvidas. Tal convivência será sempre um desafio para ambos. Contudo, é oportunidade para que ambos percebam que podem corrigir seus sentimentos e corrigir suas atitudes. Lembramos que um pai vive momentos de grande beleza, mas há, porém, momentos de grande desafio, nos quais você vai pôr à prova tudo o que acredita. E o que nos fará prosseguir? O que faz com que eu prossiga? Atrevo-me a dizer que o senso de dever, o conhecimento da missão assumida, a consciência do objetivo definido, esses são elementos que transcendem o momento presente. Contamos aqui uma experiência de Viktor Frankl. Ele é um médico austríaco judeu. Nasceu em Viena em 1905. Ele deu sentido à vida de uma maneira especial, demonstrando fidelidade à missão de sua existência. Ele desenvolveu uma escola terapêutica chamada logoterapia, a terapia dos sentidos. A base da logoterapia é o sentido da vida. Viktor Frankl, neurologista, psiquiatra, desenvolveu toda uma tese sobre o ser humano, mas curioso é o local em que isso aconteceu. Voltando mais no tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso pelos alemães, levado a um campo de concentração. Foi separado de sua esposa e de um filho que ainda estava por nascer. Porém, ele tomou uma decisão, motivado pelo desejo de reencontrar sua mulher e filho. Ele decidiu que não deixaria que os acontecimentos destruíssem a sua alma, a sua mente. Ele resolveu dedicar aquele tempo à observação do ser humano, ausentando-se dos motivos e buscando entender o que havia por detrás daqueles acontecimentos. Estudou então o comportamento de seus algozes, como também o comportamento de seus colegas de cativeiro. Suas observações deram embasamento para o desenvolvimento da terapia, o qual citamos. Ele superou o rancor e a amargura, dedicando sua mente ao estudo. Isso permitiu que ele observasse um fenômeno muito curioso.
percebeu que aqueles que melhor conseguiam conservar a sua sanidade e o seu autodomínio eram aqueles que tinham um alto senso de dever, de missão, de obrigação, sendo que essa missão podia ser com a fé religiosa, com a família, como era o seu caso, ou até mesmo com o desejo de vingança. Ou seja, quando havia uma coisa que prendesse fortemente essa pessoa ao senso de dever, a existência de objetivos que podiam ser bons ou maus, levaram essa pessoa a transcender a humilhação dos tormentos, transformando-os em etapas do caminho aos quais tinham que superar. Fosse qual fosse a situação que estivesse vivendo, essa situação era transfigurada em senso de dever. Compreenda, se você tem uma missão a cumprir, as dificuldades se transformam em etapas do caminho, em degraus a serem alcançados, em serem transpostos, porque você fixa-se fortemente num ponto que está além de tudo, no ponto em que você quer chegar, e não se fixa no momento presente. A essa força descrita, Viktor Frankl chamou de a mais concreta visão do amor. O amor a uma causa. O amor a uma causa faz com que o homem se liberte da prisão interior que o impede de chegar aonde deseja chegar. O nome disso é sentido da vida. Foi o senso de dever, de missão, que deu a Viktor Frankl condições para manter sua integridade mental e psíquica. E após sair do campo de concentração com pouco menos de 30 quilos, ainda realizar um trabalho memorável. Quando é que nós não superamos as nossas adversidades? Não superamos quando não temos esse senso de dever, não temos a definição de um objetivo de vida, não temos o conhecimento de nossa missão. Não sabendo para onde ir, perdemo-nos nas futilidades. Se você não tem objetivo para viver diante das adversidades que surgem, os pensamentos são inutilizados. Para que lutar? Afinal, tantos já se perderam. Não tendo conhecimento da sua missão, você se perde pelo caminho. Para quê? Por que deveria me preocupar? Por que deveria me esforçar? Por que deveria? Quando você chegar nesse momento, mesmo que não tenha percebido, você já está morto. A logoterapia apresenta um questionamento, o qual trago aqui dentro do contexto do nosso estudo, adaptando-o, e coloco o questionamento. O que você, pai, e somente você, pai, pode fazer? O que torna você, pai, insubstituível? Responder essas perguntas e descobrir ou se conscientizar da missão na vida é uma questão de sobrevivência. E essa consciência que faz um pai descer ao inferno das ilusões ou ao inferno do mundo das drogas e resgatar de lá o seu filho. Quem tem uma missão tem um motivo para viver. Quem tem um motivo para viver valoriza a vida. Quem valoriza a vida tem força para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Agradecemos, amigos, a atenção de todos que nos acompanharam.
Em nome do grupo Aulas da Vida, desejamos muita paz. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, fortalecei-vos, que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Do apóstolo Paulo. Muito obrigado.